Graça e paz a todos os participantes que entraram nesta live ou que vão ouvi-la depois. E nós desejamos que a paz do Senhor esteja nos corações de todos os participantes e seus familiares, agradecendo a Deus pela chuva que cai e louvando a Deus pelo sustento da nossa vida, né? Então, nós vamos fazer agora a leitura do capítulo 21 de Apocalipse. O texto bíblico da minha versão, da versão que eu tenho em mãos, é o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre eles nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam adornados, estavam sobre estes 12 fundamentos os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas.
A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e a altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade, estão adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônico, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas, de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória do Cordeiro, a glória de Deus e do Cordeiro, a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Assim, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque não haverá noite. E lhe trarão glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, mas o que pratica abominação e mentira, nem aquele que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muito bem, esse é o capítulo 21 de Apocalipse, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento precioso em que lemos a tua palavra, e nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos, assimilarmos, termos prazer e finalmente obedecermos a tua palavra. Abençoa cada um de nós que está participando, abençoa todos aqueles que vão participar depois pelas lives da internet, pelo YouTube, que o Senhor esteja cuidando de cada uma das pessoas que pode ser alcançada por essa live. Nós oramos agradecendo pelo teu cuidado, tua bondade e misericórdia. Pedimos direção e proteção do Senhor para nós, para nossos irmãos, nossos familiares. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, chegamos até aqui, temos que lembrar o seguinte: João está tendo uma visão, ele está vendo o futuro. João está olhando para aquilo que é futuro, né? Nós sabemos que isso aqui é para os últimos dias. E estas coisas aqui do livro de Apocalipse são as últimas coisas que acontecerão neste planeta. Então, aquilo que nós vimos no capítulo 20, que é o milênio, né, com o governo de Jesus Cristo,
num reino de paz, de prosperidade, de riqueza, de harmonia, de completa adoração a Deus em todo o tempo. Esse reino milenar, quando Jesus será o, o rei do universo, né? E Jerusalém será a capital desse universo. Então, nós já vimos isso no capítulo 20 e vimos que pecadores perdidos, aqueles que não creram em Jesus durante a vida, eles estão mortos sem Cristo. Os que serviram a Jesus foram ressuscitados antes do milênio, antes, né? Quando terminou a tribulação e Jesus retorna, vai haver uma ressurreição. Já houve uma ressurreição dos crentes vivos, os crentes vivos. Aqueles que morreram sem Cristo estarão aguardando o juízo. E vai haver esse julgamento, nós vimos no capítulo 20. O julgamento é apenas para decretar a perdição eterna dessas pessoas. Então, elas estarão perdidas para sempre. Serão lançadas no lago de fogo. O inferno é um lugar de habitação temporária dos perdidos, né? Os perdidos estão no inferno. Quem morre sem Cristo, hoje, até hoje, né? Vai para o inferno. Mas o inferno não é o lugar definitivo deles. O inferno é um lugar temporário, de passagem. Eles serão, na verdade, finalmente lançados no lago de fogo, né? Porque o texto bíblico que nós lemos, no capítulo 20, fala claramente disso, né? Que eles serão lançados no lago de fogo. O texto diz que os mortos serão ressuscitados, os mortos perdidos, que haverá a ressurreição deles, né? O texto diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, Jesus, né? De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Quais mortos? Aqueles que morreram sem Cristo, grandes e pequenos, né? E vi também os mortos grandes e pequenos, e aqueles que morreram sem Cristo, de cuja presença, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, muitas pessoas confundem o juízo dos crentes, que é apenas juízo das obras, né? Juízo para galardão, com esse juízo aqui, que é juízo para condenação. As obras são registradas num livro, e tem o livro da vida. Por quê? O livro da vida demonstra claramente para eles que eles não estão salvos, porque os seus nomes não estão inscritos no livro da vida. Então, eles serão lançados, né, no lago de fogo. E a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras, né? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro no lago de fogo. Então, isso, nesse texto que nós acabamos de ler, na visão de João, isso já tinha acontecido, né? Nós sabemos que não aconteceu ainda porque era uma visão que João estava tendo, a visão do futuro. Mas esse futuro ainda não chegou para nós. Em breve ele chegará. Então, não podemos misturar isso aqui com atualidade e pensar que isso já aconteceu ou está acontecendo agora. Não está, né? Isso é futuro. Isso é depois da segunda vinda de Cristo e depois do reino milenar. Então, tem pelo menos, nós não sabemos quanto tempo Jesus ainda demora para voltar, mas se for hoje ou amanhã, ainda haverá 1000 anos de domínio de Cristo sobre o mundo, né? Conforme a Bíblia ensina, nós vimos isso aqui, e depois, então, será o juízo final dos mortos sem Cristo. Os mortos cristãos que serviram a Cristo foram ressuscitados e glorificados antes da tribulação. Não tem crente na tribulação. Quer dizer, não entra crente na tribulação. Vai ter crente na tribulação aqueles que se converterem na tribulação por causa do evangelho que vai ser pregado, como nós já vimos, né? O evangelho vai ser pregado por 144 mil judeus que se converterão no início da tribulação. Então eles pregarão o evangelho do reino ao mundo inteiro. E muitas pessoas se converterão na tribulação. Mas eles não pertencem mais à igreja, não é? Porque a igreja já foi arrebatada, né, antes que comece a tribulação. Bom, isso o livro de Apocalipse nos ensina desta maneira. E agora, nesse capítulo 21, João vai ver o quê? Em visão, ele vai ver o que vai acontecer depois do milênio, depois do reino milenar. O que vai acontecer? Novo céu e nova terra. Por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe, né? Ele está falando isso do futuro. Não se esqueçam disso, porque senão a gente mistura isso com o presente e dá uma confusão grande, né? Aliás, muita gente fala que não deve sobre o Apocalipse, exatamente por não compreender o tempo certo de cada momento desse livro. Então, ele fala que viu a cidade santa. O que é a cidade santa? É a cidade onde os crentes vão morar. Muita gente pensa que nós vamos morar definitivamente no céu. Não. Nós vamos morar na cidade santa. A cidade santa, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai ser construída exclusivamente para os crentes, né? Ela vai ser construída, e aqui está a descrição dessa cidade santa, que ela é uma cidade exclusivamente para os crentes, né? Então, aquelas almas que estão lá no paraíso, ou seio de Abraão, lá no céu ainda, eles vão ressuscitar e vão, como crentes, né? Vão ressuscitar e vão morar, vão viver, né? Com todos os outros crentes que se converterem na cidade santa. E olha a descrição da cidade santa. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Como que ela estava? Estava ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, a esposa do Cordeiro vai morar nesta cidade. Por isso que o texto está falando aqui de ataviada e adornada para o seu esposo. Quer dizer, ela estava preparada, linda, de forma absolutamente espetacular, né? Todos os crentes transformados e glorificados e aguardando o Senhor Jesus Cristo ali na Cidade Santa, onde nós vamos morar com Ele, né? Então, essa noiva vai ser gloriosa, como o apóstolo Paulo ensina aos Efésios, né? Então,
E aí o que acontece? João diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis, olha só, para ninguém ter dúvida, o tabernáculo. O que é tabernáculo? É uma tenda, né? Uma habitação. Então pode ser traduzido assim: eis a habitação de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, Deus vai estar conosco, com os crentes, na cidade santa, que é a Jerusalém, que desce do céu, preparada no céu e desce do céu, como se fosse, não é, mas como se fosse um satélite, alguma coisa assim, só que ela é gigantesca. Nós vamos falar aqui as dimensões dela, né? Vamos falar as dimensões dela. O texto continua dizendo: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, né? A morte já teria sido lançada no lago de fogo, como nós vimos aqui no final do capítulo 20. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, a morte já foi destruída. A morte já foi destruída. Então, desta maneira, as lágrimas vão ser enxugadas, a morte já não vai existir, não haverá luto. Pô, glória, né? Porque não vai haver morte, nem pranto, ninguém vai precisar chorar, nem dor, ninguém vai sentir dor, né? Porque as primeiras coisas, aquilo que foi contaminado pelo pecado, não vai existir mais, né? Nós vivemos num mundo caído. O que significa isso? Um mundo dominado pelo pecado, um mundo que tem corrupção em todos os aspectos. Por quê? Porque ele é dominado pelo pecado. Até a natureza está corrompida, não é? Então, quando Deus transformar tudo isso, novo céu, nova terra, não haverá mais nenhuma coisa corrompida neste mundo, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Isso é futuro, né? Nós temos que sempre lembrar isso. Isso é futuro. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso está nos esperando, irmão. Nós que somos crentes, vamos passar por isso aqui. Isso está nos esperando. Isso é futuro, mas nós temos com certeza que passar por isso, porque a palavra de Deus não falha. E ele diz ainda: disse-me ainda, tudo está feito, não há mais nada por fazer, tudo está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, ele é aquele que é o início e o fim, que começa todas as coisas e termina todas as coisas. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, é uma afirmação aqui para aqueles que têm sede, né? Ainda não conhecem Jesus, para conhecerem Jesus, porque ele é a fonte da água da vida. Mas lá, na grande cidade, na cidade santa, nós estaremos também gozando dessa bênção da água da vida. O vencedor, quem é o vencedor? Aquele que passar pela tribulação e entrar no reino milenar, né? Aquele que passar e que permanecer crente em Jesus Cristo. O vencedor herdará estas coisas. Que coisas? Todas as riquezas da cidade santa. E lhe serei Deus e ele será filho. Ele será filho. Então, Deus vai transformar em filho todos aqueles que crerem nele e aceitarem a sua paternidade, né? Por meio de Cristo. O vencedor, então, herdará essas coisas. Quanto, porém, aos covardes, não tem esses
essas listas de pessoas que nós vamos ler aqui agora não existem na Cidade Santa. O que o apóstolo está dizendo aqui nesta visão é que todos aqueles que, no momento que ele escreveu isso aqui, são incrédulos, covardes, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, né? A parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde, né? A saber, arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Então, ele está dizendo que essas pessoas não entrarão no céu porque elas, na Cidade Santa, porque elas já serão condenadas, estarão julgadas e lançadas no lago de fogo, que nós vimos no capítulo 20. Tem gente que pensa que isso aqui é da atualidade do discurso de João. Não, João não está dizendo que tem gente como essa perto ou próximo da entrada da cidade. Todos esses que ele citou aqui já foram condenados e lançados no lago de fogo. Então, ele está avisando que quem ler esse texto aqui, e a Bíblia ensina, né? O próprio Espírito Santo ensina que esta profecia deve ser lida e estudada, ouvida, lida e guardada, obedecida. Então, os que lerem Apocalipse e não forem crentes, quando chegarem aqui, eles vão ver que se eles não estiverem incluídos em qualquer uma dessas classificações aqui, eles jamais entrarão na Cidade Santa. Então, isso aqui, na verdade, é um aviso para quem estiver lendo. E cada um de nós deve ver se não está enquadrado em qualquer uma dessas aqui. É claro que os crentes em Jesus Cristo não são covardes, não são incrédulos, né? Nós não podemos admitir crente incrédulo, né? Nem abomináveis, nem assassinos. Uma pessoa assassina que se converte ao Senhor Jesus Cristo e nunca mais assassina ninguém e se arrepende dos seus pecados, ela não está incluída aqui. Por quê? Porque ela é crente e um crente transformado. Assassinos podem se converter? Podem. Abomináveis podem se converter? Podem. Prostitutas podem se converter? Podem. Homossexuais podem se converter? Podem. Todos esses, né? E todos os que estão mencionados aqui, se convertidos, eles serão membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo e não entrarão em condenação, porque passaram da morte para a vida. Então, esse texto nos ensina isso, né? Ele vai descrever a Nova Jerusalém. Vamos observar isso aqui, porque isso pertence também a nós. Paulo nos ensinou que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Então, esta riqueza, essas bênçãos que estão mencionadas aqui, riquezas absurdas, nossa mente não compreende isso aqui. São nossas também, nós somos participantes dessas riquezas. Olha o que ele diz. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. João está nesse tempo aqui, né? Realmente ele está nesse tempo. O resto ele está vendo, é uma visão que ele está tendo. Então, o anjo falou com ele, dizendo: vem, e eu vou te mostrar, vou te dar uma visão da noiva, da esposa do Cordeiro, né? E aí ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Não é a Jerusalém terrena, é uma nova Jerusalém criada por Deus, né? Então, a qual essa cidade tem a glória de Deus, e o seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima. Ela brilha, né, como uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe cristalina, é uma pedra preciosa.
Tinha uma grande muralha alta e 12 portas. Junto às portas, 12 anjos. E sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Observem que não são os nomes dos 12 patriarcas, mas são nomes das 12 tribos de Israel, né? Então, tinha grande e alta muralha, 12 portas, né? Então, essas três portas se achavam para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste e 3 para o oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, 12 bases, né? 12 fundamentos. E estavam sobre estes fundamentos os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Vamos ver a medida, então. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura, né, iguais. E mediu a cidade com a vara até 2.000 estádios. 2.000 estádios é 12.000 estádios é aproximadamente 2.400 quilômetros. Imaginem isso, 2.400 quilômetros, né? Uma distância muito grande. É um lado da cidade, né? Então, e ela é quadrangular, então todos os lados têm 2.400 quilômetros. E seu comprimento e largura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, dá mais ou menos 65 metros de altura a muralha. E a estrutura da muralha é de jaspe. A jaspe é uma pedra preciosa. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Observem as pedras preciosas que adornam o muro da cidade. O primeiro fundamento é de jaspe, segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, e um décimo, ou 11º, de jacinto, e o duodécimo, ou 12º, de ametista. Só pedras preciosas adornando a base da cidade. As 12 pedras são 12 pérolas. As 12 portas são 12 pérolas. Imagine o tamanho dessas pérolas para se tornarem uma só delas, portas da cidade. São 12 portas. E cada uma dessas portas é uma pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, não tem templo, não é? Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, a presença de Deus e do Cordeiro, né, que é Jesus, ali naquela cidade, são, na verdade, o templo, o santuário que aquela cidade tem. E a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade. Por quê? Porque a glória de Deus dominou e iluminou a cidade, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, a iluminação da cidade, dia e noite, é feita pelo Cordeiro, que é a lâmpada da cidade. O Cordeiro é o próprio Jesus. Ele disse que é a luz do mundo, né?
Então, ele é realmente uma lâmpada que vai iluminar a cidade. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Esse versículo dá margem para nós pensarmos, e muitos teólogos pensam assim, homens crentes em Jesus, é que a cidade, a Nova Jerusalém, vai ficar no espaço. Ela vai subir e descer, né, no espaço. E ela vai estar muito próxima aqui do mundo, porque na nova terra, possivelmente, haverá, segundo esse versículo aqui, haverá pessoas que estarão morando na nova terra. Novo céu existe e a nova terra também existe. Nessa nova terra estarão morando as nações. E essas nações, olha o que vai acontecer. As nações andarão mediante a sua luz, a luz de Jesus, né? E os reis da terra lhe trarão a sua glória, lhe trazem a sua glória, ou seja, oferendas, ofertas, né, vão ser trazidas para a pessoa de Cristo. As suas portas, as portas da cidade, nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então não vai haver noite, né? E as nações da terra lhe trarão a glória e a sua honra, a honra das nações. E então, a história humana, aquela que foi iniciada em Adão e Eva, deve continuar aqui, né, no novo céu e na nova terra, agora sem a presença de Satanás, sem a possibilidade de pecar. Então eles vão viver neste mundo do mesmo modo que Adão e Eva viveriam se não tivessem pecado. E nela, na cidade, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, somente aqueles que são crentes em Jesus Cristo é que participarão desta grande e maravilhosa bênção de habitar com Cristo e com Deus na cidade eterna, né? Na Nova Jerusalém. Então, esse texto fala claramente do que vai acontecer depois do reino milenar, né? Depois que Satanás tiver sido preso e jogado no lago de fogo, o anticristo, o falso profeta, o inferno e a morte estarão jogados no lago de fogo também, né? E serão destruídos, né, no lago de fogo. Então não haverá mais nenhum tipo de abominação, de mentira, né? Somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro é que penetrarão nesta cidade maravilhosa. Então, ele descreve no capítulo 22, né? Nós vamos mostrar isso aqui na semana que vem, mas ele descreve no capítulo 22 o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, esse rio da água da vida está ali, possivelmente, para que as nações que cheguem até a cidade possam. Eles são seres humanos, normais, né? Não foram ressuscitados, eles estarão vivendo normalmente. E para que eles usem, né? Porque o texto diz assim, que no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, a mesma árvore da vida que estava lá no Éden, e que Deus falou para Adão não comer. E se Adão tivesse comido, a nossa situação
de perdido seria irreversível, né? Porque quem comesse da árvore da vida estaria permanentemente na situação em que comeu. Então, no meio da praça está a árvore da vida, numa da outra margem do rio, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, os povos que estarão ainda vivendo nesta nova terra, e que não foram glorificados, nem estão morando na cidade eterna, eles vão viver e vão viver longamente por causa de comerem desta árvore da vida, né? Nunca mais haverá qualquer maldição, né? O trono de Deus e do Cordeiro estará ali e contemplarão a sua face e nas suas frontes estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, vai ser um reino sem fim, né? Séculos dos séculos é eternidade. Então nós estaremos gozando dessas bênçãos com Jesus Cristo e com o Pai, né? Com Deus. E estaremos habitando, a noiva estará habitando na Nova Jerusalém com Jesus Cristo, né? E esse texto nos ensina, então, que o fim da nossa, o fim da nossa vida, finalidade, né? Não é o fim, o término. A finalidade da nossa vida é viver, então, glorificando a Deus para sempre e desfrutando das riquezas e belezas indizíveis da cidade eterna. Muito bem. Então, esse é o texto do capítulo 21. Semana que vem nós estaremos meditando no 22 e lembrando algumas coisas importantes do livro de Apocalipse. Nós chegamos ao fim desse texto e nós estamos desejosos de que verdadeiramente os irmãos estejam desfrutando desse livro de Apocalipse. Se há alguém que tem alguma pergunta ou alguma dúvida, ou queira completar alguma coisa, ou discordar de alguma coisa, este é o tempo, né? Nós estamos à disposição. Deus abençoe a todos.